Então, iniciando aqui esse encontro, no dia 21 de 2026, para falar um pouquinho, o nome do encontro que eu dei é Sete Passos de Oxóssi para a Expansão. E por que que eu quis fazer esse encontro, inclusive gravar ele, para que mais pessoas participem, né? Para que outras pessoas depois que tá vendo, quem está vendo isso aqui gravado no YouTube também possa ter para esse começo de ano. E eu, nesse começo de ano, já entrei num processo muito intenso de expansão pessoal. E a grande parte desse processo vem sendo em cada vez mais compartilhar horizontalmente, né? De uma forma de me tornar cada vez mais acessível e acessar mais pessoas. Então, nada mais justo do que pegar esse tema que eu gosto muito, que basicamente é os princípios da constelação de Oxóssi. Então, quem está aqui, que é da constelação dos orixás, vai se familiarizar bastante, né? Só que aí eu vou passar certinho cada camada. Os sete passos, então, são as sete camadas da constelação de Oxóssi, mais aplicados ao nosso dia a dia, a vida prática no sentido de o que, que é a primeira camada, que é a questão do abrigo, como que isso se encaixa dentro da gente, da nossa vida, e como que a gente pode olhar para essa questão do abrigo dentro do princípio de Oxóssi, pensando cada um, né, no seu processo de expansão nesse ano de 2026, né? É um ano que já vem com diversas mudanças, né? E ao mesmo tempo um cenário muito caótico, né, externo. Então, é muito bacana a gente ter pelo menos um norte, sabe? Algumas coisas para a gente ter uma base para refletir sobre o que, que é a verdadeira expansão. E, como eu disse, eu estou tomando como base todos os princípios, o princípio de Oxóssi, com base na constelação dos orixás. Infelizmente, não estou com a minha constelação de Oxóssi aqui, mas vou trazer a de Ogum, para quem não conhece, né, quem está vendo gravado também, a constelação dos orixás, que é essa ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos, que eu basicamente ela adianta 90% do processo de um atendimento, porque ela facilita muito reconhecer os padrões. Então, justamente por isso, por mais que eu não tenha a imagem da constelação, no segundo momento, a gente vai fazer um alinhamento de Oxóssi com quem está aqui, né? Com as pessoas que estão aqui ao vivo, a gente vai passar por algumas camadas da constelação de Oxóssi, justamente na ideia de trazer esse movimento de uma forma mais exemplificada, mais prática, né? Então, o fato de vocês verem os protocolos e eu associar ele com uma questão interna de alguém já ajuda a entender um pouquinho mais o que raios é essa constelação, né? Então, aqui a ideia é que seja bem prático. Eu gosto muito de trazer nesses vídeos o pautar-se na realidade, buscar ao máximo possível trazer exemplos, trazer imagens de uma forma que fique mais palpável, né? Porque a gente fala expansão, vamos começar por esse termo, né? Expansão, em por si só, é muito vago, remete a gente a várias imagens. E cada um aqui, acredito que vai puxar um pouquinho a sardinha para aquilo que quer trazer para esse ano, né? Seja num âmbito financeiro, num âmbito pessoal, e a gente vai ver como que isso se interconecta, né? Que uma coisa está correlacionada à outra, então, uma expansão externa que não se sustenta sem se expandir internamente. E o que, que é expandir internamente, né? Como que a gente pode lidar com isso, né? Com essa expansão interna? Então, aqui, eu acho que, primeiramente, vamos começar a falar um pouquinho do conceito de Oxóssi, né? O princípio de Oxóssi dentro da constelação dos orixás. Lembrando que é uma ferramenta que não tem necessariamente um vínculo com uma doutrina específica, né? Não tem um vínculo religioso em si. Parte de uma matriz espiritual, de um olhar espiritual para a vida, mas muito mais voltado aos aspectos do psiquismo humano, da mente, dos pensamentos, do funcionamento interno nosso, e como que a gente pode entender esse funcionamento interno nosso a partir dessa perspectiva do que os orixás trazem para a gente de informação. Então, quando a gente fala de Oxóssi, a gente está falando muito num sentido de... o principal fator dele, o principal termo que a gente usa é expansão, mas é num sentido de ampliação. Aqui, trazendo a primeira imagem, a clássica, é a imagem a relação do caçador com a floresta. E a floresta, tanto o mundo externo,
né? A vida que se apresenta, a rotina que se apresenta para a gente, mas também o mundo interno. Entender aqui o caçador, né? E aqui já adiantando um pouquinho, esse é o sexto passo, mas essa capacidade que a gente tem, e eu diria que não é só uma capacidade, é uma necessidade, enquanto ser humano em processo evolutivo, ou minimamente para ter o mínimo de saúde e consciência sobre si, o quanto que é importante a gente ser um buscador de si mesmo, das nossas questões íntimas, do nosso funcionamento interno, nosso funcionamento pesquisar, o nosso funcionamento biológico, emocional, mental, as estruturas psíquicas que a gente carrega e como elas delimitam e condicionam muitas das experiências que a gente vive. Então, a expansão de Oxóssi, ela vem no sentido de, principalmente, a expansão interna, ou seja, o quanto eu me conheço, o quanto que eu sou um buscador de mim. Isso amplia a minha visão para o externo, a ampliação é muito de Oxóssi, né? Aquele que abre a visão, que abre a mata que está fechada. Então, aqui, a gente fala desse conceito do buscador, da expansão. Quando a gente fala de visão holística, de olhar a situação como um todo, de racionalizar situações, a gente está falando muito do princípio de Oxóssi. Então, como que você utiliza o seu raciocínio? Como que sua mente processa as informações ou não? Como que você enxerga a realidade, né? Oxóssi, fazendo uma correspondência com os chakras, aqui a gente fala muito do chakra frontal. Então, ele fala muito do nosso campo mental. E, claro, intercalando com os outros orixás, o como que o mental influencia no emocional, influencia no espiritual, que na verdade está tudo um em consequência do outro, né? Mas como que está esse campo mental, essa sua mentalidade, vamos assim dizer, né? Mas não de uma forma restrita, que nem a gente está acostumado, mas essas estruturas mentais. O que, que a gente pode rever? E se a gente está falando de expansão, a primeira expansão que a gente busca, principalmente quando a gente fala de um atendimento terapêutico, que é o foco que eu trago aqui, é o foco terapêutico de ganho de consciência, a primeira expansão é na forma com que a gente encara a gente. A forma com que a gente encara a gente, a vida, o outro. A gente está muito acostumado a limitar as nossas percepções sobre si e sobre o outro. A gente não é estimulado a explorar as possibilidades, a olhar as coisas de uma forma ampla. A gente vive numa sociedade que condiciona a gente a determinados caminhos, a caminhos que são, entre aspas, corretos e errados, a questões que são ou 100% certas ou 100% erradas. Então, a tendência da gente botar um cabresto nos olhos é muito grande e muito fácil. A gente gosta, e a gente tem uma tendência a gostar de se limitar a uma parte e não querer entender o todo. Porque entender o todo dá um trabalhinho a mais. Se eu olho para uma parte e ali para mim já basta para saber daquela questão, eu estou, de certa forma, não sendo uma pessoa próspera. E aqui um outro conceito que o povo atribui muito ao Oxóssi, e como que eu gosto de trabalhar, é justamente essa ideia de uma prosperidade para além do condicionamento financeiro, mas que reflete no condicionamento financeiro, na sua relação com o dinheiro, né? Mas a prosperidade, aqui em Oxóssi, é como que eu encaro e enxergo as possibilidades do que se aparece na minha frente. Como que eu olho para a abundância que se mostra, né? Então, quando fala de abundância, eu parto da premissa de abundância de experiências, de oportunidades de evolução. E isso, a vida em si já é abundante. De uma certa forma, a gente já vive num momento onde oportunidades de vivenciar coisas são muito maiores do que de séculos atrás. Claro que aqui não vou esquecer da questão social, de diferenças de realidades, de classes sociais, de momentos e lugares de vida, mas a quantidade de acesso a questões aumentou bastante. Claro que dentro de cada realidade, mas a gente vive num momento onde os estímulos estão constantemente na nossa vida, tanto os negativos quanto os positivos. A gente recebe muita coisa, a gente recebe muita informação.
e a gente acaba não processando. Então, a abundância de informações tem de monte, de monte. E aí, onde que entra a prosperidade? É justamente eu enxergar onde que estão as oportunidades. E aqui, quando eu falo oportunidades, pode ser também de entender a sua relação com o dinheiro, com o financeiro, com a sua profissão, quais são as suas condições dentro da profissão que você está se propondo, onde que você decide pescar, onde que você não decide pescar, como você decide pescar, onde que você vai, qual tipo de peixe você está procurando, você se limita a um peixe só, mas entender que o peixe pode ser tanto dinheiro, mas também pode ser uma relação, a busca de novos relacionamentos, a expansão no sentido afetivo de novas amizades, de novas oportunidades de vivências. Muitas vezes a gente vê hoje em dia muitas pessoas que querem cada vez mais se isolar, ficar no cantinho, ficar quietinha, não ter estímulos, porque a gente já vive uma enxurrada de estímulos tão grande que a gente acaba, e muitos deles, né, infelizmente são muito negativos, nocivos, muito agressivos, que a gente se vê cada vez mais querendo se retrair, querendo se encolher, evitando contatos, sendo que, na verdade, é a partir da maneira com que eu aprendo a me relacionar com isso, né? Não só me relacionando, abrindo, mas sabendo quando fechar, quando abrir, que aí que eu realmente tenho ganhos de consciência. Então, o fechamento total ele não é interessante, porque ele, se você se fecha para a abundância de experiências que a vida pode te propor, né? E você não está sendo próspero porque você está condicionando e limitando a forma com que você olha para as coisas, né? Aqui vocês vão ver que eu vou usar muito o exemplo do olhar, né? Esse termo do olhar, do ver, do perceber, né? A percepção em si é muito de Oxóssi. Essa percepção que às vezes eu falo olhar no sentido de que é a visão que é o sentido que a gente mais usa no dia a dia, né? Então, na maioria das pessoas é o que a gente vê mais de comum. Mas o perceber também é um perceber amplo. E a gente está falando aqui, e no meu trabalho não tem como não falar, das questões do inconsciente, dos campos sutis, das informações sutis, de um entendimento mais profundo da realidade e de que nós estamos conectados. Eu ajo não só a partir das minhas ações, mas meu pensamento, a forma como que eu penso você que está aqui me assistindo e a forma como você me pensa, é uma interação, é uma conexão. Então, às vezes, até a forma de pensar, ela está estruturada de uma maneira que não é próspera, que não está favorecendo a sua relação consigo e com o outro. Então, a prosperidade, ela vem justamente nessas mudanças de percepção, principalmente no conceito de Oxóssi. Onde que a minha percepção está gerando prejuízos? Onde que a minha percepção está gerando adoecimentos? Onde que o meu excesso de abertura para perceber as coisas está me sobrecarregando? Onde que a minha dificuldade de olhar as coisas de um outro prisma está me impedindo de alcançar outras possibilidades? Então, é uma reforma íntima de percepção que o Oxóssi busca trazer para a gente. E tudo isso em prol da expansão. Às vezes, essa percepção é uma visão equivocada que você tem sobre você, que na realidade está te mostrando uma coisa, né? Você percebe que os resultados te mostram uma coisa, e nesse ponto a realidade ela é indiscutível. Os fatos, eles vêm justamente como um balanceador das nossas percepções, porque a gente cai também em outro ponto que é de Oxóssi, que é as ilusões mentais. Então, a realidade é um ótimo basilador, mas às vezes a minha correspondência da maneira com que eu vejo a mim e o que a realidade apresenta está muito distante, muito distante. E é muito importante que, para que a gente possa entrar em contato com todo o fluxo que está dentro dessa vida que está acontecendo, essa imagem ela vá se aproximando, ela seja mais transparente. Então, uma expansão interna também é se olhar com mais transparência, se olhar com mais sinceridade, sem tanto romantismo e também sem muito autopunição. A gente costuma ir para os dois extremos, ao mesmo tempo que a gente consegue ser muito autocondescendente, a gente também se torna um carrasco de si mesmo, né? E os dois âmbitos estão, de certa forma, de uma perspectiva não próspera.
porque não está dialogando com a realidade. Se eu não dialogo com a realidade, se eu não consigo conversar com o que está acontecendo no meu dia a dia de uma forma mínima, como que eu vou pensar em expandir fora? Sendo que, na verdade, a minha perspectiva, a forma com que eu decidi interagir com a realidade, ou que eu estou decidindo, né, está interferindo na maneira com que a realidade realmente funciona, né? A realidade está se mostrando uma só. É aquele famoso, se tem uma pedra no meio do caminho, você pode muito bem ficar andando e batendo de frente com a pedra. Mas onde que está a sua capacidade de olhar para a pedra e não necessariamente ver uma pedra? Ou não necessariamente entender um caminho só de interagir? Ou você prefere ficar só xingando a pedra que está no meio do seu caminho? Ou você fala, ai, que bom que essa pedra apareceu, não vou precisar ir mais para frente, ai, vou até sentar aqui, vou ficar aqui rapidinho, assim, olha que gostoso, dá até para encostar nela, assim, né? A pessoa tá de frente aqui, vê a pedra, fala, já estava difícil de ir mesmo, vou sentar aqui, vou encostar. Tira um cochilo, né? Ou a pessoa que fica chorando, aproveita a pedra, que tá ali, já encosta a cabeça e já fica chorando, já deságua, né? Então, olha esses movimentos, né? A pedra é uma só, é uma pedra, entendeu? Tem uma pedra no meio do caminho. A pedra em si é só isso, é uma pedra. A gente que decide, a gente que traz para ela uma conotação, uma qualidade, né? Então, qual que é a qualidade que eu coloco nas coisas? Qual que é a qualidade que eu trago para os acontecimentos do dia a dia? Tudo isso interfere diretamente na maneira com que a gente dialoga com a vida. Porque é a partir dessas qualitações das coisas que acontecem, que é essa relação entre o subjetivo e o objetivo, que a gente constrói a forma com que a gente vive. Por isso que, quando a gente fala de expansão interna, é essa expansão e o entendimento mais profundo da sua própria subjetividade. E aqui, olhando também, né, de uma perspectiva mais ampla, no sentido reencarnacionista, de fragmentos de consciência, que muitos sabem que eu trabalho, como que eu olho para essas estruturas já pré-estabelecidas que meu ser, ao longo de diversas vivências, foi estimulado a ir, né? Muitas delas repetindo padrões que já não funcionaram no passado, né? Enfim, aqui é um panorama geral de Oxóssi, assim, é uma enxurrada. E vocês vão ver que, quando a gente fala de Oxóssi, não tem como não ir para a expansão, assim, o fluxo de pensamento vem e vai, assim, é muito fluido o pensamento, justamente porque é uma energia mental muito grande. A gente está falando do mental em si, né? Então, aqui, falando dos 7 passos, vamos ao nome, né? O marketing, o brand desse encontro todo. Qual que é a primeira camada da constelação de Oxóssi? E o primeiro conceito que a gente vai trazer aqui é o abrigo. O abrigo, a gente pode aproximar ao que hoje em dia se discute muito em relação à zona de conforto. Mas, se você for pensar, a imagem do abrigo em si, na realidade, é o conceito de um lugar aconchegante, de um lugar seguro, de um lugar que me protege do externo. Esse é o ponto principal. O abrigo é aquele lugar onde eu me sinto seguro diante do externo. É quase uma linha que me separa, é uma linha que define o que está dentro e o que está fora, né? E esse dentro num lugar de segurança, de seguridade, né? Estou seguro nesse abrigo, estou abrigado. E isso no nosso psiquismo vai muito em encontro no aquilo que já é conhecido, aquilo que para mim é seguro, aquilo que para mim é cômodo, aquilo que para mim é gostoso, aquilo que para mim me ajuda a me afastar um pouco do tumulto externo, né? E aqui, quando a gente fala de expansão, a gente tem que ter uma relação muito cuidadosa com o nosso abrigo interno. A gente tem que entender, primeira coisa, reconhecer os seus lugares internos de abrigo, né? Onde que você se abriga quando a coisa tá feia? Onde que você corre? Onde que você se esconde? Onde que você não... Onde que você trava e quer voltar para trás, para o que já está confortável, né? E aqui, como a gente está
numa live sobre expansão, a ideia vai ser sempre interrogar para ir para frente, para fora, né? Para ir para além, né? A gente está falando justamente aqui de um lugar de ir para além. Então, o abrigo, ele não é 100% ruim, mas ele também não é um lugar, não pode ser um lugar definitivo. Então, o que já é conhecido, ele serve como um referencial. E o lugar seguro, ele é o lugar de resguardo. A gente, quando a gente está sempre se colocando em tensão com a realidade, com outros campos, outras vibrações, muitos ruídos, um bombardeamento da mídia de questões de violência cada vez mais, e a gente vê uma psicosfera cada vez mais caótica. Então, o abrigo, ele é um recurso onde recompõe, mas não pode ser, para quem busca expansão, o meu lugar definitivo. Então, é reconhecer o abrigo, entender onde que me atrapalha, onde que ele se torna uma muleta, onde que ele se torna um lugar de autossabotagem. Se utiliza, a gente tem essa tendência de utilizar o lugar de conforto, às vezes, para justificar uma não expansão. Ah, não. Não, assim, do jeito que tá bom, né? Ele traz um pouco da conformidade, que é, né, um padrão negativo, assim, né? Esse lugar de conformidade, de conformismo, né? É diferente de um processo de aceitação. A aceitação em si, ela vem com o enfrentamento. Ela se constrói justamente no enfrentamento do externo, que é na contrariedade daquilo que eu acho que é e aquilo que a realidade me mostra, que eu sou capaz de realmente perceber o quanto que eu aceito as situações ou não, né? Quanto que realmente a aceitação eu preciso praticar. Lembrando, aceitar não é concordar. Aceitar não é ser cúmplice. Eu gosto de falar que aceitar é entender e respeitar que aquilo existe. Aquilo já está se mostrando para você. Então, é criar um mínimo, é não criar um atrito desnecessário com aquilo que te estimula, e sim dialogar com aquilo de um lugar mais aberto, o aceitar, né? E aceitar é um processo. Aceitar não é uma obrigação. A gente está aqui justamente porque a gente está aprendendo a aceitar. A gente está aprendendo a aceitação plena, né? E a gente busca cada vez mais se trabalhar nesse lugar de não resistência, né? Então, o abrigo, que ele seja aqui, nesse primeiro passo, uma reflexão de onde que eu estou saindo, onde que eu quero chegar, onde que eu me amedronto, né? Onde que eu me percebo querendo voltar para trás, né? No sentido de não querer prosseguir, e entender também a capacidade que a gente tem de criar novos abrigos. Às vezes, é, às vezes é muito importante que a gente ressignifique onde a gente se abriga. Criar abrigos que às vezes são mais seguros, mais confortáveis, que não gerem tanta dependência. Então, a gente tem essa capacidade também de reformular os nossos abrigos, de reformular os locais de acolhimento. E quando eu falo locais de acolhimento, parece que é um local externo, né? E pode ser também. Pode ser um ambiente externo, um ambiente físico, onde você se sinta acolhido, protegido, né? Afinal de contas, a gente está usando uma metáfora e vem disso, né? Mas aquele lugar interno, onde que eu me abrigo e que não necessariamente eu me estagno, mas onde que eu crio, e isso é muito bacana, principalmente no tumulto que a gente vive, como que eu crio lugar de respiro, momentos de respiro, pequenos abrigos, é como se a gente estivesse vivendo a vida correndo num temporal e a gente insiste em correr, mas a gente também precisa achar uns toldo aberto, assim, uns cobertos, assim, sabe? Quando você anda na rua que você não tem guarda-chuva, você tá a pé, você vai buscando momentos, né, de um toldo aqui, um outro ali, aqui eu vou esperar a chuva passar, não, se eu correr um pouquinho aqui eu chego mais rápido. Então tem esse lugar de criar abrigos ao longo da jornada, né? Então essa capacidade que você tem de criar abrigos ao longo da jornada também é muito importante aqui nesse sentido, né?
Então, pegue uma coisa, uma situação que você vem enfrentando e comece daí. De onde que eu estou saindo? Onde que eu quero chegar? E o que, quando eu penso em me movimentar, me amedronta, me faz querer voltar para esse lugar confortável. Esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo, que é a segunda camada da constelação de Oxóssi, é a camada das ilusões. A gente tem um recurso maravilhoso que é essa mente, a nossa capacidade cognitiva ao longo de diversas e diversas do processo evolutivo do ser humano, ela foi se desenvolvendo a níveis incríveis do que a gente pode ver hoje em dia. Nosso cérebro, nossa capacidade cognitiva é algo até para crianças mais novas, comparado a outros seres vivos, é algo extremamente elaborado. Isso para a gente deveria ser muito bom. E muitas vezes não deixa de ser. Mas a grande questão é a nossa capacidade de projetar situações, de prever situações ou de querer prever situações, nossa capacidade imaginativa, elaborativa, ela ficou tão desenvolvida ao ponto de a gente internamente criar realidades que afetam o nosso corpo físico mais do que a realidade que eu realmente estou vivendo. Então, a capacidade imaginativa elaborativa, ela foi tão além do que a realidade acompanha, né? Porque uma imaginação, eu nesse momento aqui, me imaginar em Paris, né? Agora, para eu organizar uma viagem para Paris, vai alguns meses, né? Uma semana, se eu tiver dinheiro para comprar passagem agora, quem me dera. Mas, enfim, você percebe que a diferença entre o tempo de criação mental e o tempo de criação da realidade está cada vez mais dissociado? E o problema é que a gente cria no mental muitas coisas que não são correspondentes com a realidade, tanto o funcionamento interno nosso, né, entender como o ser humano funciona, ou da realidade externa, da realidade do universo autoconsciente. Então, a camada das ilusões, ela vem justamente para você refletir os equívocos mentais e de concepção que você coloca nas coisas que você quer objetivar. E para a camada das ilusões, o melhor remédio é a realidade. É a realidade de uma forma transparente, é a realidade de uma forma crua, no sentido de quase que visceral, né? Porque a gente tem as ilusões, inclusive, condicionam a realidade, que é aquilo que eu falei da pedra. Então, o fato da a maneira com que eu projeto minhas questões na pedra é muito mais uma ilusão, né? Eu projetando uma ilusão na realidade do que a realidade em si. Então, a gente começar a olhar para esses princípios, né? E como que esses princípios, essa capacidade mental não está nos ajudando. Onde que a gente se apega em ideais? E a gente absorve muita coisa dos ideais sociais externos. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque muito do que se prega hoje em dia em prol de alguns princípios gera adoecimentos no corpo físico, no emocional. Muitos dos nossos adoecimentos são com bases em ilusões que a gente criou que não correspondem com a realidade. Então, as ilusões, elas também trazem aqui a camada do social, a camada do que a gente vai entender como superego, que é a sociedade na nossa cabeça, né? Uma busca por sucesso desenfreada, uma perspectiva de que eu só vou ser feliz se eu alcançar tal coisa, ou que eu sou triste porque tal coisa acontece comigo. Se você parar para pensar, tudo isso a gente pode relativizar, no sentido de refletir sobre, né? A gente que a realidade está ali. Quem dá qualidade para ela é a gente, esse universo interno, entendeu? Para bem ou para mal, né? Qualidade no sentido de adjetivar, né? De dar algum sentido, algum porquê daquilo, né? Então, os porquês está muito na camada da ilusão. Ah, por que aconteceu isso? Por causa disso. Ah, por que isso? Por causa disso. A busca de respostas, a busca de certezas, sendo que, na verdade,
Uma mente próspera é aquela que sabe justamente dançar no incerto. Ela não se apega demais a algumas seguranças em si, mas ela tem uma abertura para dialogar com a realidade, né? E a gente vai falar um pouquinho mais de diálogo com a realidade na camada do raciocínio e do fluxo, né? As ilusões, então, são estruturas mentais imaginativas que a gente tem, sejam elas por alguma idealização social, interna nossa, que a gente vai construindo, né? Aqui nas ilusões também entra muito os conhecimentos que eu absorvo. O que eu decido absorver ou não. Ou a quantidade que eu decido absorver ou não, né? Hoje em dia a gente às vezes não enfrenta nenhum problema de qualidade do que absorve, mas sim de quantidade de informação, né? Você rola o mesmo perfil, né? Eu sigo bastante conteúdo de academia, o mesmo exercício, tá lá, o mesmo exercício, rosca direta, tá aqui. O mesmo exercício, você pode passar assim, tem 3 pessoas diferentes falando, não, bota o ombro para trás. Aí o cara faz assim. Aí no outro vídeo, você tá com a pessoa tá com o ombro para trás, o cara faz assim. Tipo, a quantidade de informação solta, picada que a gente tem é uma poluição mental muito grande. A gente está cada vez a pulverização da informação ela gera essa confusão, esse caos mental, né? E a gente não para, por exemplo, vou pegar esse exemplo, né? Vamos por um exercício, né? Alguma coisa, eu tenho que executar esse movimento, certo? Eu me prendo muito mais à forma com que ele falou, e não necessariamente, e eu que venho do teatro, a gente trabalha muito isso, eu escuto o meu corpo, eu crio uma relação ativa com o que eu estou fazendo. Porque quando você faz um movimento aleatório, no dia a dia, você não está em contato com isso. Agora, se eu estou conscientemente, por exemplo, só o ato de abrir e fechar a mão, faz isso de uma forma consciente aí, você que está me assistindo agora, assim, ó, presta atenção na mão que abre, a mão que fecha, onde que tensiona, onde que abre. Então, onde que, sabe, você já consegue perceber com atenção ativa, com atenção e na materialidade. A materialidade ancora muito da nossa atenção, né? Então, eu posso abaixar ativamente o primeiro dedo, depois o outro. Olha que interessante, se eu abaixo esse, eu não consigo necessariamente, esse já vem junto naturalmente, é quase que instintivo. Aqui eu já consigo. Você percebe, ó, eu estou analisando a partir de uma coisa mais concreta, né? Sem me perder tanto, assim. Não que não existam estudos e conceitos sobre movimento, né? A gente tem toda uma série de estudos, só que a poluição mental de informação solta acaba mais por prejudicar do que outra coisa. Então, nesse sentido, as ilusões traz tudo isso, né? As coisas, as estruturas mentais que a gente tem que não dialogam com a realidade. Então, acho que aqui já dá para ir justamente para a camada, para o passo 3, que eu já falei dele e acabei falando, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, que é as pedras no caminho. Geralmente, na camada 3 da constelação, a gente vai falar muito dessa relação, né? Em algum, a gente tem propriamente a camada dos caminhos, né? Aqui a gente vai ter as pedras no caminho. Então, é muito. Aqui, quais são as pedras no caminho? É o que a vida em si está trazendo para mim de estímulo. As pedras no caminho são os estímulos que a realidade, o mundo externo está colocando diante de mim. Ponto, né? Seja uma pessoa, uma situação, um ambiente, uma relação, etc. Pedras no caminho, elas são esses estímulos, essas condições que estão na realidade externa e que me afetam internamente. Então, aqui a gente, como a gente já passou da camada das ilusões, a gente consegue olhar para as pedras no caminho de uma forma mais construtiva, de uma forma mais convidativa, no sentido de elas são interessantes, elas são é uma relação de criar interesse com os obstáculos, de certa forma, né? Que é uma visão mais nutritiva diante da realidade em si. Então, utilizando aquele exemplo que eu dei, né, da pedra no caminho gigante, assim, um monolito na sua frente, né?
Às vezes, como que o monolito está ali. A trilha, você estava vivendo sua vida, apareceu já, de repente, esse obstáculo gigante, né? Então, ali é muito mais sobre como você encara aquilo, né? O quanto que você realmente dialoga com aquilo que está na sua realidade, ou o quanto que você se deixa afetar por aquilo, né? Então, as pedras no caminho, elas são muito mais relativas e acredito que no processo de constelar de cada um que a gente vai fazer, a gente consiga trabalhar isso um pouco melhor, né? Mas, porque acaba que vai muito do seu diálogo com o seu dia a dia, vai muito de como você está se relacionando, né, com a vida em si, etc. Eu só estou aqui porque tem uns pedidos de entrar, e aqui tá gravando aqui, mas eu vou falar de qualquer jeito. O primeiro link que eu fiz para vocês que estão vendo, ele vazou de alguma forma, e daí entra um monte de gente que não é autorizada. Se vocês terem uma ideia aqui, fica de registro. Quem pediu para entrar foi a Renata Cucabeludo. Então aparece, depois eu vou ter que ver isso aí certinho, então eu só me distraio aqui porque apareceu a notificação. Mas voltando, né? Vamos fechar só aqui. Pois é, menino, na época da faculdade, o Eduardo riu aqui, né? Na época da faculdade a gente fazia muita live, né, na pandemia. E direto tinha chamada de vídeo, nossa, que a gente tinha que refazer o link do zero, que entrava um monte de adolescente com nome esquisito, mandando um monte de vídeo, projetando coisa, sabe? É um caos, assim, mas é parte de lidar com a internet, né? A gente está, de certa forma, jogando um pouco esse jogo e daí a gente vai criando esses recursos. Então, aqui já vou deixar fechado. Aqui tá eu, a Dulce, o Eduardo, enfim, e a Patrícia aqui. Vamos ficar só nós mesmo, por enquanto, né? Depois a gente resolve isso. Para que esse encontro também continue fluindo, né? Então, pedras no caminho, como que eu me relaciono com os estímulos que a vida me traz, né? De forma que eu me relaciono com eles, né? Eu encaro eles, e aqui o convite que eu faço é criar uma relação de curiosidade. Quando a vida me coloca um empecilho, né, alguma coisa que bloqueia, até certa forma, o fluxo que eu estou tendo, como que encarar isso com um olhar de curiosidade, de buscar entender sem tantas, inclusive entender quais as projeções que isso me gera, quais sentimentos isso me estimula, é muito mais saudável. Então, o olhar para as dificuldades, o olhar para as pedras, com um olhar de interesse. Tira um pouco o peso do bom ou ruim, tira um pouco da dualidade das coisas, né? Claro que elas vão trazer sensações positivas ou negativas, né? Mas até olhar para essas sensações, por que isso me incomoda? Então, aqui é uma mudança de paradigma, camada 3. A mudança de paradigma diante das coisas. É exercitar o olhar investigativo, o olhar para essa trilha que você está seguindo de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, né? Camada 3 é basicamente isso. Passo 4, vamos lá. 4, aí a gente entra no raciocínio. E aqui a gente volta um pouco para a ideia do mental, né? O que é o raciocínio em si? É a capacidade de elaborar sobre uma situação ou acontecimento ou conceito, né? Raciocinar, né? Você vai reelaborando sobre alguma coisa. A questão é, a nossa tendência é raciocinar demais e não fazer. O grande pulo do gato da camada do raciocínio é entender que é muito mais benéfico e muito mais proveitoso não se perder demais no raciocínio excessivo, na mentalização excessiva. Então, o raciocínio é como que eu elaboro as experiências que eu vivo. Então, é muito mais abundante, por exemplo, vamos supor que estou enfrentando o meu medo de gravar vídeos, né? E às vezes o raciocínio ele não está a meu favor no sentido que eu estou raciocinando em excesso sobre as coisas, né? A mente não está funcionando a meu favor.
sendo que, na verdade, a nossa capacidade de raciocínio ela tem que ser favorável a nós, ela tem que ser no sentido de elaborar a experiência a partir da prática. Então, grava o vídeo primeiro, no geral, assim, ou, sei lá, tipo, quero ver como que é tal lugar. Se propõe aí, dá abertura para a experiência, e o raciocínio vem como uma elaboração daquilo, discernindo se aquilo foi proveitoso, se não foi proveitoso, por que foi proveitoso. E o raciocínio, ele é mais neutro no sentido de sem tanto envolvimento e peso emocional. É a nossa capacidade de ampliar as situações, de olhar de cima, de olhar de uma forma ampliada. Só que a gente se perde tanto olhando e analisando que esquece que para poder que para poder analisar eu tenho que ter material de vida. Eu tenho que viver, eu racionalizo a partir da experiência. Isso é muito importante também quando a gente está, né, num processo terapêutico lidando com questões que a gente não teve tempo de parar para pensar. O processo de racionalizar, de reinterpretar aquilo é muito importante, porque quando eu mudo ativamente a história que eu conto para mim e para os outros sobre um determinado acontecimento, eu estou ativamente mudando a forma com que eu enxergo esse acontecimento e a forma com que ele reverbera dentro de mim. Então, o raciocínio em si, ele é muito importante em vários momentos na nossa vida para reelaborar situações, né? Então, mas e às vezes acho que muita gente aqui percebe que a gente só consegue ter um raciocínio sobre algumas coisas depois de anos depois que ela aconteceram, né? Então, se apropriar da sua capacidade de raciocinar, de relacionar, de ressignificar a sua realidade. E isso entra na expansão, né? Vamos puxar aqui de volta para a expansão, fazer uma relação aqui, justamente porque a expansão é um processo de conquista, né? Ela vem assim no sentido de se readequando à nova realidade. Então, se eu quero expandir um negócio, ele vai depender muito da minha capacidade de raciocinar de uma forma clara sobre as ações que eu estou tomando e a forma com que eu estou lidando com isso. Então, o raciocínio é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor e não se perder nele, né? Vamos lá, então. Aí a gente entra na camada do fluxo. Eu adoro essa camada, porque eu adoro estudar sobre essa questão. A camada do fluxo, ela parte do seguinte princípio, que o universo autoconsciente, ele tem um funcionamento, de certa forma, natural. Eu gosto de olhar, principalmente, né, o que traz muito para a gente de consciência disso, é a relação com a natureza. Você percebe que a natureza em si, ela tem um fluxo, ela tem ciclos, ela tem o tempo, as coisas têm um tempo, né? Você não vai querer colher maçã em época que... Tudo bem, né, gente? Vamos desconsiderar o caos que a gente fez, né? Olha uma sociedade mental que vai... Aqui já é o princípio básico, né? Olha para a nossa realidade, o quanto que as estruturas mentais violam o fluxo natural das coisas, né? Não dialogam com a realidade, não dialogam com a natureza, com o natural em si, né? Então aqui, indo para uma esfera mais ampla, né? A gente faz isso com a gente mesmo. A gente, na ânsia mental, a gente se corta do fluxo das coisas. A gente cria resistências desnecessárias. No sentido desnecessárias, no sentido que estão gerando mais desgastes, às vezes por conta de um apego, do que eu teria se eu realmente trabalhasse um pouco mais a aceitação e o fluir com aquilo que a vida está me propondo, né? Então, aqui o fluxo está em primeiro reconhecer o que te tira do fluxo, estagnações, processos de ruminação, ou seja, coisas que você está muito tempo cíclico, então, de certa forma, é importante, às vezes, repetir, né? Mas a gente tem como entender um pouquinho mais o que está me tirando do fluxo para voltar nele, porque é muito importante esse diálogo com o fluxo da realidade, né? E é curioso, né? É quase como se é diferente depositar energia
desgaste, né? Você percebe que quando você, acho que todo mundo aqui já sentiu um pouco isso, quando a situação flui, você pode perceber, né, quando você entra num estado de sintonia com o que está acontecendo, com o que está fazendo, às vezes você trabalha muito, 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 e o cansaço é pouco, ou tipo, você se recupera muito mais rápido, né? Porque aquilo também é nutritivo, você está num fluxo daquilo, né? Você está em fluxo, em comunhão com a realidade, com o que está acontecendo, né? E às vezes, ao passo que, né, de certa forma, a gente às vezes precisa fazer alguma coisa, só que a gente se perde tanto nos nossos melindres que às vezes só fazer aquilo seria muito mais fácil, né? Então, o fluxo também fala muito, né, puxando de outras, que a gente puxa um pouquinho de Pombagira, fala muito da nutrição, né, do, do simplificar, de entender que as coisas, às vezes, elas podem ser mais simples, mais diretas, mais fluídas, né? O fluxo, ele vem muito uh, no sentido de, por exemplo, se a gente imaginar a gente numa mata, se a gente imaginar a gente caminhando, né, ao longo de uma trilha, você vai dialogar conforme as condições aparecerem, né? O fluxo, por exemplo, de entender que aqui agora achei um rio, é o momento talvez de eu parar, de beber água, de repor um cantil, de fazer um cantil. Agora a mata está muito fechada, talvez eu tenha que olhar um pouquinho para outros caminhos, né? Ou aqui tem, olha só que legal, esse lugar que eu cheguei agora tem muitos recursos, né? Tem plantas, tem coisas, então eu posso usufruir disso, né? Você percebe que o fluxo é um diálogo com abertura para a realidade, para a vida, para esse contínuo que é a vida, né? E tudo isso naturalmente o povo fala, quando a minha expansão está travada. Muitas vezes é alguma coisa, é algum reajuste interno que a pessoa não está fluindo, né? Ou insiste demais em alguma coisa, mas aí que varia de caso para caso. Mas muitas vezes é um reajuste que precisa ser feito, ou de mentalidade, da forma que vai encarando, enfim, mas um reconhecimento fluxo, né? A gente acaba muito trabalhando para voltar para o fluxo, para não sair dele, nesse sentido, né? Camada 6, passo 6, que é a ideia do caçador, né? Aqui a gente se aproxima um pouco mais da concepção de eu, né? Como que eu me enxergo nesse sentido, né? Como que eu me olho, quem que sou eu diante dessa realidade, qual que é a forma que eu caço, onde que eu decido caçar, como eu decido caçar, né? E o caçar aqui pode ser buscar, pode ser explorar, enfim, é esse eu que se coloca na realidade. Então, a forma como eu me coloco diante da realidade, porque é muito do que a gente já falou aqui, eu acho que o começo essa camada, ela traz muito da essência do que a gente já falou, né, o passo do caçador, que na verdade é o nosso principal objeto de trabalho, aqui nesse sentido, né, quando a gente fala de um atendimento terapêutico, a gente está trabalhando o caçador de cada um. E o aspecto de cada um, se a gente vai olhar para um negócio mais voltado para entender as travas de alguém, né? Entender por que a pessoa está expandindo. Muitas vezes, o trabalho começa em ajudando a pessoa a se readequar enquanto um caçador, né? A gente se readequar enquanto quem sou eu buscando recursos, né? Como que eu busco os recursos? Como que eu lido com os recursos? Como que eu gerencio os recursos que eu tenho, né? Então, é nesse sentido. E, por fim, a camada sétimo passo, ele é sempre, o sétimo passo da constelação é sempre mais tranquilo, mais calmo, né? Então, aqui a gente está falando do xamã. O xamã é aquela figura da sabedoria. Ele traz a força da sabedoria que cada um de nós construímos, né? Então ele vem validar os conhecimentos que colaboram para você, os seus ganhos de consciência. E a gente esquece de se validar, de validar as nossas relações, de validar a, o que a realidade já nos ensinou, o que a gente já introjetou, né? O que a gente já internalizou, que a gente tem muita coisa já de sabedoria, né? Então, onde que esse xamã dentro de você está oculto, né?
E o xamã no lugar de justamente essa pessoa que... E é legal que o xamã, ele não fica com conhecimento só para ele. Assumir a sua maestria nos lugares que você já está conquistando te torna responsável no compartilhar com a comunidade também, né? De fazer com que esses conhecimentos sirvam, que eles transbordam, né? A figura, né, do sábio. O sábio em si, ele só é sábio no momento em que ele sabe transbordar aquilo para outras pessoas, né? Senão ele é só um intelectual fechado, né? Muito que a gente tem disso, por exemplo, em ambientes universitários, né? Que ficam muito numa se se vangloriando por eu tenho muito conhecimento, né? E a verdadeira sabedoria está em aquilo que eu consigo compartilhar, né? Sabe aquela fala, aquela fala que vem com vibração, quando você ouve aquela pessoa e você percebe que o que ela está falando tem alguma coisa ali que faz chegar, que faz influenciar, que tem aquele gosto, assim, provavelmente é porque aquela fala, aquele conhecimento que ela está externalizando, já está internalizado nela, já faz parte dela. Então, é natural transbordar. E é nutritivo transbordar para o outro. É nutritivo compartilhar com o outro. É nutritivo estimular o outro a partir daquilo que eu já tenho, né? E até, inclusive, para colocar em perspectiva as coisas que eu tenho. Então, não tem como ser próspero se eu não compartilho, né? Inclusive, acho que esse foi um dos motes principais que eu coloquei na hora de divulgar esse encontro aqui, foi que a expansão que se limita só em horizontal no próprio umbigo é isolamento, uma autovalorização única, assim, né? Me veio outro termo aqui, mas eu não vou usar nesse vídeo, assim. Mas é muito egóico. E para mim, a verdadeira expansão é aquela que contribui com um todo, de uma certa forma, que está ali compartilhando de alguma forma, né? Seja por aquilo que eu estou produzindo, seja por aquilo que eu estou falando, ou seja por aquilo que eu estou movimentando, né? Às vezes, por exemplo, uma expansão de um analista de sistema, ele não necessariamente está falando com ninguém, mas ele está, né, usando de exemplo, um programador, alguém que fica atrás da tela. Imagina uma função de a pessoa que gosta, né, de gerenciar isso daqui, fica atrás da tela. A expansão dela desse conhecimento, muitas vezes, gera estruturas de sites para que outras pessoas tenham mais facilidades, mais acesso a outras coisas, né? Então, tudo aquilo que se sustenta na realidade e nutre a realidade, de uma certa forma, que encontra respaldo no outro, né, tem tendência, sim, a expandir. Vai ter aval do universo autoconsciente, né, no sentido de estímulo, né, você está fornecendo estímulos para o universo autoconsciente.